falar ainda sobre contratos, cláusulas necessárias e duração, semana 6, dia 3, parte 2. A questão 11 vai falar assim: o objeto da contratação pretendida pode ser classificado como serviço de natureza contínua. Então vamos ver lá em cima. Determinado ente da administração pública deseja realizar procedimento licitatório para a contratação de serviços de segurança patrimonial armada, certo? O objeto da contratação pode ser classificado como serviço de natureza contínua. Para você matar uma questão desta, certo? Caso caia na sua prova, o que você tem que pensar? O que é serviço de natureza contínua? É aquela que não pode deixar de ser executada na sua organização, porque senão vai trazer problemas para vocês. Exemplo: limpeza. Então eu não posso deixar, o serviço de limpeza não tem mais, nós não temos contratos com limpeza, então pode acontecer isso? Resposta: não. Então é considerado um serviço de natureza contínua. Segurança patrimonial. Se eu tenho segurança patrimonial por 11 meses, tem sentido agora eu vou deixar de utilizar esse serviço por um mês? O que vai acontecer? Se eu precisava, era imprescindível por 11 meses por questão de segurança, então quer dizer que agora não precisa mais, não tem mais questão de segurança envolvida, então não tem sentido ter essa ruptura na execução do contrato ou na solução da continuidade, entende? Então esses contratos que você verifica que constata que, olha, não tem como de ficar sem esse serviço, então ele normalmente desta forma você consegue classificar ele como natureza contínua. Olha só, trata-se então de serviço de natureza contínua, são serviços reconhecidos pela doutrina como execução continuada, os quais contrapõem aos de execução instantânea. Em outros termos, serviços que não podem sofrer solução de continuidade, ou seja, não podem ser interrompidos sob pena de prejuízo da administração. Exemplo: vigilância, limpeza, motorista, manutenção de equipamentos, etc. Ok? Então, tome nota com relação a isso. Questão número 12. Os contratos administrativos celebrados pelo poder público podem ter prazo determinado quanto indeterminado. A gente já viu, não sei o que está acontecendo, essa minha canetinha sem vergonha aqui, está acabando a tinta, será? Quanto indeterminado. Então pode ter prazo indeterminado? Não. A lei proíbe contratos administrativos com prazos indeterminados. Questão 13. O prazo de vigência de qualquer contrato administrativo é determinado e adstrito à existência dos créditos orçamentários. O que está dizendo aqui? Está dizendo assim: a vigência, o prazo de vigência de qualquer contrato administrativo. Determinado é determinado e aqui ele está dizendo o prazo é determinado. Sim, até aqui está certo. E adstrito à existência de créditos orçamentários. É uma questão, a meu ver, mal formulada, porque e adstrito à existência de créditos orçamentários estaria correto. Estaria correto. Por quê? Mas não estaria tão correto, não. Eu ia falar que correto porque vai estar previsto nas outras loas, mas na lua vai ter a previsão da receita e fixação da despesa, ok? Então tem uma previsão, então ele não está adstrito à existência do crédito. O que eu estou falando? Eu estou falando aqui, talvez você não esteja entendendo. No artigo, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei. Artigo 57, caput, ele vai dizer que o que? A vigência dos contratos estão adstrito à existência dos créditos. A vigência vai estar lá, adstrito à vigência dos créditos orçamentários, ok? Então significa dizer que o que? O crédito orçamentário está previsto na LOA e a LOA é prevista por um ano. Então está previsto pelo exercício financeiro vigente. Então ele diz que o prazo de vigência de qualquer contrato ele está adstrito à existência de créditos orçamentários. Então vamos pegar o de serviços
serviços de natureza, como a gente acabou de ver, natureza continuada. Serviço de natureza continuada, ele vai ter o que? Ele vai ser prorrogável por igual e sucessivos períodos até completar no máximo quanto tempo? De 60 meses. Ok? Então, aqui em cima nós temos aqui a regra. Aqui embaixo nós temos o inciso 2, que é a exceção. Então, serviços de natureza continuada, eles podem ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 meses. Então, veja, nós estamos neste período aqui, nós temos os créditos orçamentários, já a existência dos créditos orçamentários. Aqui ainda nós não temos, aqui ainda nós não temos, aqui nós não temos, aqui nós não temos, aqui nós não temos, pela definição da LOA, porque a LOA diz que será fixado o que? As despesas e previstos os créditos. Se eu estou prevendo crédito quando na elaboração do projeto de LOA, significa dizer que ainda eu não tenho ele, certo? Então, voltando para a questão, o prazo de vigência de qualquer contrato administrativo é determinado. Perfeito. Aqui em cima, a regra é o quanto tempo? De 12 meses ou adstrito à existência dos créditos orçamentários. Esses 12 meses aqui, depois eu vou falar para você tomar cuidado, mas eu não vou colocar agora para não dar muita informação para vocês. Acho que na questão 20 eu trago novamente, eu posso falar sobre isso. Ou seja, então, primeira parte, então, a vigência de qualquer contrato é determinado, prazo de vigência, certo? Certo, porque aqui tem o prazo e aqui também eu tenho o prazo. Perfeito. E adstrita a existência de créditos orçamentários. Nesses outros meses aqui, ó, que passa de um exercício financeiro aqui no segundo, terceiro, quarto e quinto ano, eu não tenho o que? A existência dos créditos orçamentários, não, por isso a nossa questão está incorreta, ok? Entenderam ou não? Se não entender, manda um zap para mim que a gente comenta aí novamente, tá? É porque fica às vezes meio complicado, porque nós não vimos ainda aí a abstração financeira orçamentária, depois fica mais fácil. 14. A duração do contrato administrativo ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Então aqui está o artigo 57 caput. Perfeito? Então está correto. Então isso daqui é o que é a minha chamada regra, ok? Agora a exceção, sendo exceção a contratação de serviços a serem executados de forma contínua, ou seja, porque vai ultrapassar, vai exceder esses 12 meses, que é os créditos orçamentários, então eu vou passar para mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, até chegar a 60 meses. Então, correta a questão. Questão 15. O contrato terá vigência dentro do exercício financeiro, perfeito? Perfeito. Embora sejam permitidos em casos especiais contratos com prazo de vigência indeterminado. Aí não, aí fica bonito, fica fácil para você aí, para não errar uma questão tranquila. Questão 16. Nos casos de prestação de serviços a serem executados de forma contínua, a duração dos contratos poderá ser prorrogada ordinariamente por períodos iguais e sucessivos até o máximo de 60 meses. Ok? Forma contínua, serviços de forma contínua, prazo máximo de 60 meses e podem ser prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos. Certinho? Certinho. Artigo 57, inciso 2. Trouxe aqui. A prestação de serviços a serem executados de forma contínua poderão ter a duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração e é limitado ao prazo aí de 60 meses. Questão 17. Questão 17, eu trouxe uma chavinha para nós tentar consertar essa questão aqui. Olha só,
Como regra geral, os créditos orçamentários têm a mesma duração do contrato administrativo. Essa questão, o examinador, eu coloquei aqui em cima aqui, ó, que ele ficou doidão. Por que ele ficou doidão? Ele considerou esse item como certo, ok? Considerou esse item como certo. Mas nós sabemos que é o contrário. Vamos ver aqui. Onde é que a gente viu? Aqui, ó. A duração do contrato ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Então o contrato ele está ligado à vigência dos créditos orçamentários e não o contrário. Perfeito? Por que não o contrário? Por que não o contrário? Se fosse o contrário, o contrato administrativo, eu vou colocar lá um contrato de 5 anos, vamos supor aqui 60 meses, um contrato de prazo 60 meses, ou de 36 meses, pode ocorrer um prazo de 36 meses, pode. Então, como regra geral, os créditos orçamentários têm a mesma duração. Na realidade, o contrato administrativo tem a mesma duração, seria o inverso, ok? Mas vamos salvar essa questão. Nós temos que entender a cabeça do examinador para nós marcarmos conforme o entendimento dele, para nós não errarmos questão, para a gente achar que sabe demais e adianta você falar assim, eu sei muito mais do que esta prova, mas você não passou. Então você tem que se adaptar ao examinador e não o contrário, tá? Então veja, qual é a regra? A regra é o que? Os créditos têm duração, créditos, eu vou pôr aqui, orçamentários, tá? Tem duração de um exercício financeiro. Artigo 34 da Lei 4.320 de 64 diz que é conhecido como ano civil. O que é o ano civil? 1º de janeiro a 31 de dezembro, ok? Então, lá no artigo 57, o artigo 57 vai dizer que o contrato, acabou de ver, ele está adstrito, está ligado à vigência dos créditos orçamentários, ok? Então a regra, créditos tem duração de um exercício financeiro, ou seja, de 1 ano. Vamos colocar aí que o examinador gosta de colocar que é 1 ano, ok? E no artigo, aqui eu esqueci, artigo 57 fala que o contrato está adstrito à vigência do contrato, a vigência do crédito orçamentário. Ora, se o crédito orçamentário, agora então, isso aqui é uma questão de lógica, se o crédito orçamentário é igual a 1 ano, os créditos, agora vamos ver aqui, os créditos orçamentários têm a mesma duração do contrato administrativo. Então vamos colocar aqui, ó, o símbolo correto. Agora não deixa mais eu mudar. Ô, cacete, sei lá o que aconteceu nessa porcaria. Aí, na tentativa e erro, tem que ganhar dele no cansaço. Ó, se o crédito orçamentário tem duração de 1 ano, então se
o contrato ele está distrito ao crédito orçamentário, então o contrato orçamentário, o crédito orçamentário de um ano, então o contrato administrativo também é de um ano, como regra. Agora que vem a parte do salvar essa porcaria de questão aí. Então os créditos orçamentários têm a mesma duração do contrato administrativo. Então, ó, o crédito orçamentário tem a mesma duração que o contrato administrativo. É uma viagenzinha, porque se colocar aqui em cima, crédito orçamentário igual a um ano civil, e o contrato administrativo ele está distrito aos créditos orçamentários, então ele também é um ano civil, ok? Então isso daqui pode virar uma recíproca, certo? Então o crédito orçamentário tem a mesma duração do contrato administrativo, o contrato administrativo tem a mesma duração dos créditos orçamentários. Novamente, uma questão que eu não concordo aí muito com esse gabarito, mas eu estou forçando a amizade aqui para nós entendermos o pensamento desse maluco, tá? A duração dos contratos regidos por esta lei ficará distrita à vigência dos créditos orçamentários, como nós já falamos aí, perfeito? Então, certo com ressalva. Questão 18. A duração de todos os contratos está distrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários? Não. A gente viu dos serviços de serviço de duração continuada, serviços continuados, perdão. Os serviços continuados, eles não estão distritos à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Então eles podem ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos até o prazo de máximo de 60 meses. Questão 19. Havendo necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico nos meios navais, aéreos e terrestres, os contratos para compras de material de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, podem vigir por até 120 meses. Então isso aqui está previsto na lei. Então aqui não são agora os contratos de natureza continuada. Então agora ele está falando outros casos. Então veja só, vamos ver aqui, tome nota. Então está previsto lá na lei, que é o que? Nós temos durações de contratos a depender do objeto. Primeiro aqui nós temos lá, se for aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática, então aluguel de equipamentos e utilização de informática, 48 meses, nós podemos ter prorrogados por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 40 meses. Serviço de natureza continuada a gente já viu, são 60 meses. E agora as licitações dispensáveis, nós temos lá o prazo de 120 meses. Quando for o caso relacionado à segurança nacional, caso de compra de materiais de Forças Armadas para apoio logístico, é o que nós vimos agora. E também nós temos o que? O fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente a alta complexidade e defesa nacional, certo? Então vai ter que ter um parecer da comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. Então lembrar que pode cair na prova esses casos de 120 meses. Então vai envolver ou segurança nacional, ou compra de material para as Forças Armadas e apoio logístico, ou ainda aí produtos, bens e serviços relacionados aí à alta complexidade e defesa nacional, perfeito? Então veja que em dois aqui nós temos segurança nacional, Forças Armadas está relacionada à segurança nacional, e aqui nós também estamos relacionando à segurança nacional, mas está escrito defesa nacional. Então para você lembrar que poderão ser de 120 meses aí também, ok? Questão 20. Questão 20, eu inaugurei aí a nova figurinha aí, que pisando em ovos. Por que pisando em ovos? Essa questão aqui é uma questão que eu vou trazer para você entender qual é o entendimento do examinador, qual o entendimento que você tem que levar para a tua prova, para você não perder uma questão dessa, ok?
perder questão por saber demais, tá? Os contratos administrativos, ressalvadas as espécies de contratos previstas em lei, devem necessariamente conter cláusula que identifique o crédito orçamentário que responderá pela despesa. Então essa primeira parte aqui nós vamos fazer, nós vamos julgar essa primeira parte, depois a gente vê a segunda. Então eu disse então que os contratos administrativos necessariamente devem ter o que? Uma cláusula que identifique o crédito orçamentário. Então vamos ver lá na lei, está previsto isso no artigo 55. Olha só, são cláusulas necessárias em todo o contrato. As que estabeleçam, ó, o crédito pela qual ocorrerá despesa com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. Então, é necessário em todo o contrato. Ocorrerá então a indicação da despesa, do crédito, por onde vai ocorrer a despesa, e vai colocar a identificação da classificação funcional programática e categoria econômica. Isso aqui é o que? Isso aqui é da onde vai sair o recurso, ok? Indicação funcional programática, qual o programa que vai sair, qual a categoria econômica, se ela é de custeio, se ela é de capital. Então isso a gente vai ver ainda, tá? Mas veja, os créditos administrativos, primeira parte aqui então, ó. Eita ferro, vamos, muda desgrama. Eu não sei o que aconteceu com essa porcaria aqui, que agora não muda mais. Agora foi. Depois para mudar de novo vai ficar um caos. Ó, os créditos administrativos. Essa aqui é a regra. Devem necessariamente conter cláusula que identifique o crédito orçamentário que responderá pela despesa. Então essa primeira parte é o que está previsto no artigo 55, inciso 5º, aqui. Então vai ter que ter identificação, vai ter que constar o crédito, perfeito? Vai identificar o crédito. Agora diz assim, ressalvadas as espécies de contratos previstas em lei. Quais são? Quais são as espécies que são previstas em lei que não precisa identificar o crédito? São, por exemplo, serviços de natureza continuada. Por quê? Porque vai ser o seguinte, ó, 12 meses, 12 meses, 12 meses, 12 meses, mais, vou pôr mais um aqui, 12 meses. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 60 meses, ok? Então agora, veja o seguinte, nós estamos no primeiro ano aqui, então eu vou identificar quem? Eu vou identificar o crédito orçamentário, vou identificar a categoria econômica e a programação, e aqui que mais? A classificação programática lá da despesa. Então veja, a categoria, eita ferro, consegui, você viu que eu consegui apagar tudo que eu escrevi ali em cima? Mas que porcaria. Então vamos de novo. Aqui em cima eu vou colocar então o que? A exceção, que é o serviço de natureza continuada. Então nós temos os 12 meses, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu estou no primeiro ano, então eu tenho aqui a categoria econômica e eu tenho aqui a classificação funcional programática. Não existe mais a classificação funcional programática, tem a classificação funcional e tem a classificação programática, ok? Mas a lei está desatualizada, mas tudo bem. Aqui então eu identifico quem? O crédito orçamentário. Aqui para frente
eu identifico? Resposta não. Por quê? Porque aqui nós temos quem? Uma lua, ok? Então nós temos aqui a previsão da lua, e a previsão da lua está aqui dentro quem? Os meus créditos orçamentários, perfeito? Aqui nós não temos ainda sequer o que? Projeto de lua. Então aqui eu não tenho os créditos ainda, porque os créditos são previstos, não necessariamente vai ter a mesma programação. Aqui é a programática, certo? Mesma classificação programática, melhor dizendo. Então, se eu não consigo ter a mesma programação programática, pode mudar de um ano para outro. Então, nesse caso aqui vai ser o que? A exceção, ressalvadas as espécies de contratos previstas em lei. Então, nesse caso aí é uma das espécies que é serviço de natureza continuada. Nós temos outros que nós vimos agora há pouco, que é o que? Locação de equipamentos e utilização de softwares de informática, que podem ser de 48 meses. Nós temos lá também relativos à segurança nacional, que podem ser até 120 meses. Então vejo que esses outros casos eu não vou precisar o que? Conter uma cláusula que identifique o crédito orçamentário que responderá pela despesa, exceto para os primeiros 12 meses, ok? Então para os primeiros 12 meses eu preciso. Ponto. Agora vamos para a segunda parte aí da questão. Portanto, e é essa que eu quero chamar mais a atenção de vocês. Portanto, considerando-se as normas vigentes no país, a duração e a execução dos contratos administrativos não podem, via de regra, ultrapassar o prazo de 1 ano. O que eu vou ter que falar para você? Agora você responde ela como correta, mas lá na frente, quando você vir a administração financeira orçamentária, você volta nessa questão, você acaba errando. Por quê? Porque aí você vai ter o entendimento da administração financeira orçamentária e vai constatar que isso aqui vai estar errado. Tá? Então já vou trazer o entendimento e já vou te alertar a respeito disso, para que depois você não erre essa questão aí, que agora você já sabe. Como funciona então? Vamos lá, vamos ver primeiro os normativos, depois a gente volta nela. Então nós vimos então que as cláusulas deve estar previsto o crédito, e a duração dos contratos está aí, então aí adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários. A respectiva vigência dos créditos orçamentários, a LOA, ela vai ser o que? 1º de janeiro até 31 de dezembro, ok? Então, o que você vai ter que pensar aqui? Olha só. Portanto, considerando as normas vigentes do país, a duração da execução dos contratos não podem ultrapassar o prazo de 1 ano. Ele está trazendo o entendimento do que a vigência dos contratos está adstrita ao prazo dos 12 meses, que é o que? Ao ano, que é o prazo da LOA, que é o prazo dos créditos orçamentários. Então, quando eu cair assim, você vai marcar correto, mas não é assim que funciona. Por quê? Eu vou falar aqui para que depois você não erre quando você vir ali a administração financeira, como eu já falei, ok? Então veja, olha a situação. Você contrata uma empresa em dezembro de 2018. Qual a duração do prazo desse contrato? É de quanto tempo? É de 12 meses, que vai até dezembro de 2019, certo? Então os contratos que não são de natureza continuada, eles são de quanto? De 12 meses, a regra, ou seja, a regra lá que é previsto no artigo 57 caput, ok? Então isso daqui, por quê? Só que aqui eu vou fazer o contrato, e aqui eu vou identificar o crédito orçamentário relativo à LOA de 2018, e depois aqui eu vou continuar fazendo reforço, fazer um novo empenho aqui
relativo às despesas de 2019 e depois vou fazendo reforço se necessário for até chegar dezembro aqui, ok? Então, mas na tua prova você vai pensar dessa forma? Não. Por que eu estou falando agora? Porque lá na frente você vai aprender direito financeiro ou administração financeira orçamentária e aí depois você vai errar essa questão. Então, o que você tem que pensar? Que não pode ultrapassar ao prazo de 1 ano. Leia que é isso aqui, tá? 2018, 2019. E quando ele falar assim, ou então tem um entendimento que ele está adstrito ao crédito orçamentário, coloque, marque como está como correto, apesar de não estar correto, mas está na lei, certo? Mas a lei não observou aí as nuances do direito financeiro, ok? Ou da administração financeira orçamentária, perfeito? Então, caiu na tua prova que os créditos estão o orçamento, a vigência do contrato está adstrito ao crédito orçamentário, que é o que? Do ano, ok? Ok. Não pode ultrapassar um contrato administrativo, ele não pode ultrapassar 1 ano, tá correto também, ok? Então essa situação aqui, quando você vir lá, é o que funciona na prática e é legalmente correta, perfeito? O que está previsto na lei, artigo 57 da lei 8666, ele está trazendo uma situação muito genérica que não é o que está previsto no caso concreto, ok? Mas tenha esse entendimento que eu trouxe aí. Lembrando novamente, não entendeu? Depois a gente conversa, me chama no zap, me manda uma mensagem ou a gente conversa aí nos nossos encontros, mas não leve dúvidas para a prova, beleza? Então seria isso na sua aula de agora, até a próxima aí. Então então a questão ficou correta, ok? E vamos para o fim aí da nossa bateria. E aí essa porcaria ficou indo até o fim das questões aqui dos slides. Tá ficando maluco já. Deixa eu voltar tudo aqui, apertar aqui. Eu vou encerrar para ver se ele fica nessa página aqui. Beleza? Um abraço, meu povo. Até breve.